Afinal de contas, o Rica Perrone é amante do Neymar? Calma, Perrone, se você estiver assistindo esse vídeo, é apenas uma pergunta. Perguntar não ofende. Eu estou na dúvida. E vamos dar uma pausa na Fórmula 1 um pouco, porque na próxima segunda-feira, eu vou publicar esse vídeo na sexta, então na próxima segunda-feira, 18 de maio, lá pelas 5 da tarde, nós teremos o anúncio da lista final de convocados do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. E assim, existe toda uma mobilização nacional, e eu acho até que a ESPN tem lobby com o cara, para levar o Neymar para a Copa. Antes de eu falar do que eu penso a respeito do Neymar no Mundial de 2026, eu tenho que destacar isso aqui, porque isso aqui é ouro puro. O que o Perrone fez é uma declaração de amor ao Neymar. E, ao que tudo indica, ao que parece, dizem que o Neymar parou de pegar as primas para pegar o Rica Perrone. Porque não é possível. Essa é a única explicação para ter uma carta como essa. E o título da carta, que na verdade é uma postagem no blog do Perrone, é Não me Ancelotti. Não me F-O-D-E Ancelotti. Cara, eu tenho pena do Carlo Ancelotti. Tantas humilhações que esse homem já passou desde que veio para cá, né? Porque ter Emerson Leão e Osvaldo de Oliveira criticando a presença de treinador estrangeiro na cara do Ancelotti, tipo, eu aqui e o Ancelotti na tipo a distância de, sei lá, 3 metros da câmera que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. Ele teve que passar por essa humilhação com o Osvaldo de Oliveira. Que, que porra é essa, né? Quem é Osvaldo de Oliveira na fila do pão? Quem é Emerson Leão? Né? Emerson Leão, que é o cara que convocou o Leomar para a seleção brasileira, dizendo que o Leomar era o futuro da seleção. Coitado do Leomar, ele não é nem entregador de pizza hoje. Então, vamos para a carta do Perrone. O Fred Ginos, que comenta sobre Fórmula 1 e outros esportes, ele comentou, ele leu em tempo real a carta. Eu ouvi o relato dele e não acreditei no que ele estava lendo. Então, eu vou aqui fazer o react da carta e destacar aqui alguns pontos muito interessantes que eu encontrei aqui. Olha só. Carlo, espero que esteja bem, não melhor do que no dia 19 de julho, mas bem, 19 de julho é uma referência à data da final da Copa do Mundo. Faltam uma semana. Caralho, Perrone, você escreve para um blog, você escreve para a internet. Porra, falta uma semana, sua anta. Usa o português direito. Eu já tô nervoso. Calma, vou respirar. O Brasil e parte do mundo está esperando você dizer um nome na segunda-feira. O nome é Vini Júnior, né? Você com certeza já sabe, mas como fez questão de passar um ano isolado usando o método incomum de roteirizar a novela, ao invés de encerrá-la cedo, o último capítulo é seu. Como se ele estivesse realmente com poderes para antecipar esse, aquele ou qualquer outro nome. Temos que lembrar para os mais desavisados que Carlo Ancelotti chegou na seleção brasileira depois dessa mesma seleção brasileira perder tempo com Fernando Diniz, Perninha, e lamento a vida que os corintianos estão vivendo hoje com o Diniz como treinador, se bem que quem sou eu para falar, né? O Corinthians venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro o São Paulo por 3-2, sinal que o dinizismo ainda funciona contra o São Paulo, contra o São Paulo. E o nosso amigo lá, o que saiu, Dorival Júnior, que saiu de São Paulo para dirigir a seleção brasileira, e o tempo mostrou que o Dorival Júnior não era treinador para isso. Então o Ancelotti está pegando um rabo de foguete. Está pegando uma casa totalmente desorganizada pelo Edinaldo Rodrigues. Então a culpa não é dele. Contra todos os nossos campeões mundiais, contra todos os atuais craques do mundo, contra a enorme maioria dos treinadores brasileiros e contra a maioria da população brasileira, você pode dizer não.
O Perrone não tem estatísticas para isso, para dizer tamanha bobagem, para afirmar que contra a maioria da população brasileira. Quais são os dados que você tem, Perrone? A sua família, o seu universo, o seu cachorro, o contatinho que você tem no PlayStation, o Neymar? De novo, isso aqui para mim é um indício de que o Perrone está pegando o Neymar, ou o contrário, o Neymar está pegando o Perrone. Porque não é possível. Que maioria é essa, né? Contra o entendimento do contexto, contra os fatos, eu queria parar aqui. Eu queria parar aqui. O entendimento do contexto do Neymar é que ele está jogando num Santos que não consegue ganhar do Fluminense, do Mirassol, do Fortaleza. Contra o entendimento, que contexto é esse, Perrone? Eu quero te entender qual é o contexto aqui. Contra os fatos, quais são os fatos? O fato, Perrone, é que o Neymar não consegue jogar 4 jogos consecutivos, ele não consegue jogar 4 jogos completos, ele não consegue ficar 90 minutos em campo. Contra os fatos é que o Neymar não consegue ganhar de um Mirassol, enquanto que os melhores jogadores do mundo estão enfrentando o Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid. Quais são os fatos? Os fatos são que, além dele perder mercado na Europa, além dele perder mercado no Oriente Médio, ele está no Santos num projeto que só consumiu dinheiro do Santos, ele não conseguiu recuperar condicionamento físico, não conseguiu recuperar prestígio, porque ele queria ficar esse tempo no Santos para poder voltar para algum mercado internacional, e que nenhum time sério quer o Neymar. Esses são os fatos. Tem algum fato novo? Além disso, não, tem um fato novo sim. Ele apareceu no final de semana anterior a esse da rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou gravando esse vídeo, deixa eu pegar aqui a data correta no computador. Estou gravando esse vídeo em 12 de maio de 2026. Ele apareceu no Circo Stankovic fazendo lá a dancinha do desenrola, bate e joga de ladinho. Esse é o fato novo do menino Neymar dos Santos Júnior. Contra o talento e contra as nossas raízes, você pode dizer não. Ninguém discute o talento do Neymar. O que a gente discute é a capacidade de momento dele jogar futebol em alta performance. O que a gente discute é se ele é decisivo ou não neste momento para a seleção brasileira. É isso que a gente discute. Contra a sua experiência em 1994, quando auxiliar do treinador em questão, você viu o Baggio, machucado, levar a sua seleção até o final. Acontece que o Roberto Baggio era um dos maiores jogadores do mundo na época. E o lance da contusão do Baggio, ele era muito mais decisivo e relevante em 94 do que o Neymar é neste momento. O Perrone se agarra em recortes de narrativa para construir um cenário que nem mesmo o PlayStation existe. Se pega o Neymar, o avatar do Neymar do Santos, sei lá, num jogo do PlayStation, do EA Sports Football, o EA Sports FC, o Neymar não tem score acima de 80. Então, assim, cara, que viagem de drogada é essa, Perrone? Eu vou ser processado. Contra a história que sempre nos entregou a taça através do talento raro e jamais pelo coletivo, intenso e veloz. O Perrone se esqueceu da Copa de 2002. Alguém manda esse cara ir para um psiquiatra, ir para um neurologista, porque ele teve amnésia, ou ele não estava vivo em 2002. Não, o Perrone não é tão novo assim. Pelo amor de Deus, em 2002, talvez uma seleção eminentemente coletiva, com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos. Mesmo a seleção de 70, com um craque como o Pelé, que time era aquele? Com o Jairzinho, com oh meu Deus, meu cérebro fritando, mas eu pelo menos estou melhor que o Perrone. Com o Rivelino, com o Gerson, com o Tostão, como eu me lembrei rápido, com Carlos Alberto. Olha esse nível de seleção, olha como o conjunto era forte. Tudo bem, tinha o Pelé, mas olha como o conjunto era forte.
Futebol. Jamais pelo coletivo intenso veloz. Meu Deus do céu, ele não viu a Copa de 2018 com a França ganhando, um mundial com futebol de velocidade. Ele não viu 2002 a Argentina 2022 a Argentina recompondo rapidamente. Meu Deus do céu, eu tenho pena desse rapaz. Por tudo isso, com tudo isso, você ainda pode dizer não, e deve dizer não, né. E nada mais me incomoda no mundo do que olhar para um bilionário aos 34 anos, idade em que nenhum grande jogador nosso conseguiu disputar uma Copa, com 200 cirurgias, ter que aguentar tudo o que está aguentando para tentar estar onde reclamamos que quem está não dá o devido valor. Você está falando que o Neymar dá valor para o fato de estar na seleção brasileira, Perrone? Como você mesmo disse, um bilionário aos 34 anos. E ó os traçãozinho, os traços típico que esse texto deve ter passado com o ChatGPT da vida. Eu tenho pavor de jogador que tem medo do jogo grande, Carlo, e tenho paixão por quem o procura. Sabe aquela turma que adora números? Manda eles olharem quem é o melhor jogador do Brasileirão segundo o computador do Salesforce. Ai. Oh, meu Deus, em que lugar o Santos está na tabela do Brasileiro, né? Vamos lá procurar. Vamos lá procurar. Classificação. Vamos lá procurar. A classificação do Santos no Campeonato Brasileiro. Tô aqui abrindo o site do ge.com. O Santos no Campeonato Brasileiro está na 15ª posição com 18 pontos. 15ª posição. O Santos está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O primeiro da zona de rebaixamento é o Grêmio com 17 pontos. Aliás, parabéns São Paulo, ajudou o Corinthians a sair da zona de rebaixamento também. E assim, os números são bem frios no caso do Neymar, né? Porque o melhor jogador do brasileiro não é decisivo o suficiente para fazer com que o time não flerte com a zona de rebaixamento. Essa é a narrativa do Perrone. O Santos com o Neymar em campo seria quinto em 2025 e 2026. Sem ele seria rebaixado em ambos. É número. Não tô achando nada. Tá sim achando que os números são preponderantes nesse caso, né. E, de novo, os mesmos números, Perrone, os mesmos números. A gente não está falando de um jogador que tem que apenas salvar o seu time do rebaixamento. E pode vir com a narrativa de que, o Neymar não joga sozinho. Não, não joga, mas um grande craque colocaria o time nas costas e, pelo menos uma Libertadores eu garanto. Foi o que o Santos fez no ano passado? Ou melhor, foi o que o Neymar fez com o Santos no ano passado? O Santos teve que jogar até sair do rebaixamento de Libertadores, até sair da zona de rebaixamento, até a última rodada, o Santos teve que escapar da zona de rebaixamento. Foi para Libertadores? Não foi. Vamos lá. Você está me fazendo voltar a ter 8 anos e rezar pelo joelho do Zico em 86. Poucas vezes na vida eu torci tanto para alguém, porque para alguém não existe pro Perrone, como torço pelo Neymar conseguir hoje. Por quê? Porque desde os 18 anos, quando o entrevistador, pela primeira vez, ele me disse que o sonho dele era esse e não ser melhor do mundo. Ele não foi para o Barcelona com esse projeto, né. Ele não foi para o Paris Saint-Germain com esse projeto. Não, ele só sonhou com a seleção brasileira. Ele não construiu um projeto de carreira para ser o melhor do mundo. De fato, hoje a gente chega à conclusão que ele não fez isso para ser o melhor do mundo, mas sim para ficar um bilionário, tal e como aconteceu. Entendeu, Carlo? Ele sonha que nós sejamos os melhores do mundo mais do que ele ser sozinho o melhor do mundo. Aí vem a pior parte da carta do Perrone. Carlo, eu torço pela Ferrari. Eu sofro com a bandeira da Itália a cada 15 dias vendo televisão. Ai, meu Deus do céu, que vitimismo. Minha família veio da Itália, eu amo a Itália. Roberto Baggio é um dos meus 10 maiores ídolos no futebol. Quem se importa, Perrone?
Quem liga? Quem se importa? Ninguém se importa. Carlo Ancelotti não se importa. Pelo amor de Deus. Estou até torcendo para o Kimi Antonelli. E gosto de você, Carlo. Nem sei por quê, mas gosto. Talvez porque ele é o melhor treinador de futebol da história, né? Pelo menos o mais bem-sucedido, aquele que ganhou mais. Talvez por isso. Nem sei porque gosto de você. Perrone. O Ancelotti nem sabe que você existe. Tu não vai me fuder na segunda-feira, né? E que bonito. Que bonito. Me pro... Ah, eu quero. Agora eu quero. Eu quero que o Ancelotti faça do Rica Perrone um co-protagonista de um vídeo do Xvideos. Como eu quero. Como eu tô torcendo. Eu tô orando por isso desde já. Me promete que não virá de um italiano o não que fará a maior parte do país olhar para a Copa sem o mesmo brilho. A culpa não é de Edinaldo Rodrigues. A culpa não é de Edinaldo por ter fudido com a seleção brasileira da forma como ele fudeu. Não é. É do Ancelotti. Porque se tu perder, vamos te odiar por não tê-lo levado. E isso, Perrone, prega esse tipo de discurso. Prega. Não, você fala por você, tá? Por mim, não vai fazer a menor diferença. Não é a menor, porque a gente sabe, ou melhor, no fundo, o Perrone também sabe, mas eu sei que as chances de um Brasil ser eliminado nas quartas de final para uma Bélgica ou para uma Croácia da vida em 2026 são enormes. Isso se não cair na primeira fase. Eu não quero ser alarmista. Eu estou sendo realista. O Brasil, pela primeira vez desde 66, tem chances de cair na primeira fase, tá? Porque não está fácil. O que salva o Brasil é que tem seleção. Eu ia falar time. Tem seleção na fase de grupos, na primeira fase da Copa do Mundo, que é uma balela, é uma marmelada. Vamos terminar essa tortura linguística aqui. Não inventa, Carlo. É Neymar e mais 25. Rica Perrone. Eu ainda acho que a gente vai achar vazada alguma foto do Perrone chupando alguma parte do corpo do Neymar. Depois disso aqui, se eles não declararem um caso, um romance ou qualquer coisa, eu vou ficar surpreso. Porque poucas vezes eu vi uma defesa tão apaixonada em relação a um jogador de futebol que, visivelmente, já que o Perrone fala em fatos, visivelmente não tem condições de disputar um torneio de tiro curto de pouco mais de 30 dias e, se por alguma sorte ou milagre a seleção brasileira chegar até a final, jogar 8 jogos em 30 dias. Neymar não consegue disputar 2 partidas seguidas a cada 7 dias, que dirá 3 em 7 dias. A média da Copa do Mundo é basicamente do Brasileirão, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, sem falar nos deslocamentos que a seleção brasileira tem que fazer, no trabalho de recuperação que é mais intenso, no trabalho de preparação que é mais intenso. Olha, Perrone, eu entendo o seu amor pelo Neymar. Eu acho que quando a gente se apaixona por alguém, esse amor tende a ser incondicional e nos deixa cego. Mas isso aqui, Deus do céu. Mais uma vez, é o brasileiro passando vergonha. É o brasileiro querendo se humilhar para o estrangeiro. É o brasileiro perdendo completamente a noção do ridículo. Ou o Rica Perrone perdendo completamente a noção do ridículo, porque isso aqui não se faz. Não. Isso não se faz. Falta ao Perrone olhar para os fatos, olhar para a realidade dos fatos, para a realidade prática dos fatos. De novo, depois de 15 jogos, o Santos tem 18 pontos e está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. O Santos está mais para rebaixado do que para Libertadores. E aí, de novo, dane-se, não interessa o nível do time que o Santos tem. Se ele realmente é o craque, o Santos estaria numa posição melhor. E, digo mais, eu não duvido da capacidade de futebol do Neymar. Eu não duvido da genialidade. Ele sim pode ser considerado com méritos o melhor jogador dos últimos 15 anos no futebol brasileiro. Mas o tempo dele já foi. O tempo dele já passou. E apenas alguém
imensamente apaixonado pelo Neymar, faria uma defesa tão explícita, tão passional quanto o Perrone fez, se humilhando, escrevendo uma carta para o melhor treinador de futebol da história. Cada dia um 7-1. A cada dia que a gente vive é um 7-1. E que Deus nos ajude de segunda-feira para frente, tá?